vou apresentar para vocês a tábua de Pitágoras, que é muito conhecida também por muitos professores que já utilizam esse material. E esse material, vocês podem ver, ele é também lúdico, é muito fácil de fazer e ele deve ser construído dentro da nossa proposta por toda a turma, por os alunos da educação especial ou não, né? Então é muito fácil de fazer. A gente observa que tem em cima, né, uma linha horizontal de 1 a 10 e ao lado uma linha vermelha vertical de 1 a 10 também. E depois as crianças vão fazendo a construção desse material que vai virar, na verdade, uma tabuada. Mas o importante é elas curtirem essa construção, né? Essa confecção, porque elas vão entender como que a lógica matemática ela vai se materializando aos olhos dela na constituição do material. Então, na primeira fileira lá, horizontal está de 1 até 10. Na segunda fileira, número 2 em vermelho, de 2 em 2. Então o 2 está em vermelho, então os números vão se repetir de 2 em 2. Então 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Aí, continuando a sequência, número 3 em vermelho, a sequência horizontal vai ser também de 3 em 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. A quarta linha também, em vermelho, a sequência horizontal vai ser de 4 em 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Assim, seguindo essa lógica, elas vão construindo, então, esse material, essa tabuada, e depois de construir, sabendo a questão da multiplicação, entendendo a multiplicação, elas podem depois realizar as operações matemáticas de multiplicação e divisão, como nós vemos lá no quadro a seguir, em que a gente vê 7 vezes 8, 56. 56 dividido por 8, 7. 56 dividido por 7, 8. Então, essa tabuada que foi construída lá, a tábua de Pitágoras, que foi construída pelos alunos, vai servir como tabuada. E na escola onde eu trabalho, é muito comum as crianças, antes da prova de matemática, já fazerem essa tábua para poder consultar em determinado momento que tiver uma operação mais complexa, né? Então, antes da prova, elas fazem no próprio caderno, elas fazem essa construção, fazem rapidamente, porque tem uma sequência lógica que nós vemos, né? Que pode ser seguida. E quando vem as operações, para agilizar a realização das operações de multiplicação e divisão, elas vão, consultam a tabuada e já dão a resposta. Tem professores que trabalham assim, tem outros que não permitem, mas isso vai depender do professor. De qualquer forma, o fato do aluno construir antes das provas essa tábua, esse aluno já fez uma operação cognitiva de raciocínio, de pensamento, né, de organização, então isso também deve ser contado como avaliação. Então é um material muito interessante que também pode ser desenvolvido com toda a turma. A ideia justamente é essa. Tudo que nós estamos trazendo aqui como proposta de atividades, elas não são absolutas, as atividades não podem somente ser estas, né? Aqui são algumas ideias, mas o mais importante que tem que ficar em nós, em nossas práticas, é a ideia de que nós podemos construir atividades, montar atividades, propor atividades que sejam realizadas por todos os alunos, cada um dos alunos constituindo o seu papel, o seu trabalho, dentro da sua condição de habilidade, de aprendizagem. Nós vimos que os materiais, as atividades, as ações que nós vamos trabalhar, né, vamos propor aos nossos alunos, à turma, elas podem ser realizadas, né, elas podem ser compartilhadas por todos. Essa é uma das ideias que vão nortear o trabalho da educação inclusiva, né, o trabalho de uma ação pedagógica que visa dar ao aluno todas as condições necessárias para a sua aprendizagem. Depois disso, é importante a gente observar sempre como nós estamos lidando, como está o estágio de aprendizagem do nosso aluno. Então, a próxima tela vai mostrar para nós um quadro que fala sobre aprendizagem discente em 4 estágios. Esses estágios são importantes a nós observarmos por conta
para a gente entender em que nível nosso aluno se encontra dentro da aprendizagem que nós estamos estabelecendo com ele. É importante verificar, desde o início do nosso curso, nós falamos que a autonomia é fundamental para o desenvolvimento do aprendente. Nós temos hoje crianças que são muito hábeis no campo das tecnologias digitais. Adolescentes que têm sites, que têm blogs, que escrevem, que produzem vídeos, que produzem conhecimento nas redes sociais, no YouTube, no Facebook e outras mídias sociais que já estão cotidianamente entre nós. E esses alunos descobriram uma forma de aprender que é o que nós chamamos de aprendizagem colaborativa, né? Essas crianças e adolescentes que estão na escola, são nossos alunos, que muitas vezes são condicionados por nós, são dirigidos por nós, nesse mundo social das mídias tecnológicas, elas são mestres, elas são doutores, elas têm uma capacidade, uma habilidade que nós ainda não chegamos a ter por conta do interesse dessas crianças e adolescentes, por conta dessas pessoas que são envolvidas nessas mídias. Então, o que nós estamos trazendo aqui como proposta é que nós examinemos em que estágio o nosso aluno está. Primeiramente, nós vemos que, como nós vemos na tela, o estágio diretivo é um estágio primário que todo aluno passa, todos nós passamos por esse estágio. É importante que inicialmente nós possamos dirigir o nosso aluno nas atividades. Nós falamos que é muito interessante quando o professor é o primeiro a realizar a atividade que ele está propondo. Então ele chega e mostra para o aluno como se faz aquela atividade. Isso é muito comum nas escolas, né? O professor explica, normalmente explica na lousa, né, a matéria que está dando, como se faz aquelas operações, como que ele resolve aqueles problemas que o professor está propondo. Isso é muito comum nas escolas. E é natural que nós tenhamos nesse primeiro estágio, o estágio diretivo. Porém, nós não podemos pensar em educação especial, em educação contemporânea, que o nosso aluno será sempre dirigido. É importante que ele adquira uma autonomia, que ele tenha autonomia para poder desenvolver as suas habilidades. Aí nós temos o segundo estágio, que é o estágio da autonomia, ou o estágio autônomo, em que a criança, adolescente, o nosso aluno, consegue realizar as atividades pelos seus próprios interesses, dentro das suas próprias habilidades. Por isso que nós também almejamos, como professores, que eles possam também ter autorregulação, autocorreção, que eles possam ser independentes em algumas ações. E quando nós falamos da educação especial, isso se torna mais imperioso, porque o que a família deseja muitas vezes, e eu creio que quase em todas as vezes em que há situações de escola e família, a família vem até a escola e coloca para a escola que precisa que seus filhos, né, seja independente, tenha autonomia. Então a autonomia é um norte que nós também devemos ter na educação. O primeiro vídeo que nós mostramos lá no início, né, daquele garoto Miguel que caminhava no quintal da sua casa, num lugar inóspito para uma pessoa que não enxerga, a proposta da mãe foi justamente desenvolver a autonomia daquela criança. Então a autonomia faz parte dos nossos objetivos dentro da educação. E a partir do momento que a criança, adolescente, o nosso aluno, ele adquire essa autonomia, ele chega no estágio da criatividade. Ninguém pode ser criativo se não tiver autonomia. Para sermos criativos, temos que ter a liberdade de fazer, a liberdade de errar, a liberdade de propor, de às vezes mudar, de transformar. Observem que nas redes sociais, na internet, no mundo do blog, no mundo dos sites, no mundo do YouTube, essas crianças e adolescentes, elas têm essa possibilidade de ser criativas. Então, elas conseguem, por conta dessa liberdade, dessa autonomia, criar as suas atividades, fazer as suas articulações e criar materiais e fazer, às vezes, estabelecer um produto cultural, às vezes
uma música, às vezes uma arte, um texto, algo que para ser construído precisa ter muita criatividade. Então essas pessoas, essas crianças e adolescentes, têm essas oportunidades fora da escola. A nossa ideia é que também na escola elas possam exercer essa condição. Por isso que nós achamos que não podemos ficar somente na direção das atividades. Então o estágio diretivo é o primeiro estágio, o estágio da autonomia é o segundo. Aí nós temos o estágio criativo, que é o terceiro estágio. Para que depois de passar para esse estágio criativo, nós vamos chegar ao estágio colaborativo, quer dizer, é uma aprendizagem colaborativa, essa aprendizagem que nós já estamos falando desde o início, né? De aprender por colaboração, aprender por socialização. Então nós temos o diretivo, que é o início, né? É o primário, que nós não devemos permanecer nele. Temos da autonomia. E a partir da autonomia, o aluno adquire a criatividade, e a criatividade desenvolve-se por meio de colaboração, por meio de articulações com outros saberes, com outros personagens dentro da escola. Assim como ocorre nas redes sociais, assim como ocorre nas tecnologias digitais, nós devemos permitir que o nosso aluno saia desse estágio diretivo em que ele é dirigido o tempo todo para um estágio de colaboração. Observem que ninguém ensina a nenhuma criança ou adolescente o uso de tecnologia digital. Elas aprendem normalmente. Aprendem porque saem do estágio diretivo automaticamente, entram na autonomia que eles têm, numa iniciativa própria, e a partir disso eles são criativos, são colaborativos. Hoje, para nós sabermos quando temos alguma dúvida, nós consultamos sempre algum site na internet, algum site de busca para responder esta nossa dúvida. Justamente porque nós vivemos numa sociedade de conhecimento compartilhado, quer dizer, uma sociedade colaborativa, né? Nós vivemos em grupos de pessoas que jogam suas dúvidas nas redes sociais e há pessoas que procuram socializar as suas experiências para ajudar essas pessoas. Na escola também nós podemos ter esse perfil de ensino e aprendizagem, através da colaboração de todos os atores envolvidos nessa aprendizagem escolar. A escola realmente, uma escola inclusiva, funciona dessa forma.